Nesse mundo, roupas não são apenas simples pedaços de tecido, são verdadeiras armas de poder absoluto. A Academia Honouge é uma sociedade onde a sua força, prestígio e status são totalmente determinados pelo uniforme que você usa. Logo de início, somos apresentados a essa academia gigantesca, uma escola que mais parece uma fortaleza militar, cheia de disciplina rígida e uma hierarquia clara. De repente, enquanto o professor tenta dar aula, toda a sala começa a tremer violentamente. O professor fica surpreso e para no meio da explicação. Ao se virar com os olhos arregalados, a porta explode com um estrondo ensurdecedor. E é aí que Ira Gamagori aparece, o temido chefe da disciplina. O cara é enorme, cada passo faz o chão tremer, a sua voz é profunda, firme e autoritária. Ele invade a sala, gritando que está ali em serviço oficial, e caminha pelo local com uma presença absurda, lançando olhares ameaçadores para todos, como se pudesse encontrar o culpado só de olhar. Gamagori está à caça de um infrator, um aluno acusado de roubar uniformes Goku e causar grandes problemas para a academia. De repente, o verdadeiro culpado surta. Sabendo que está prestes a ser pego, o garoto joga uma bomba de gás lacrimogênio, numa tentativa desesperada de fugir. Ele dispara pelas escadas, tentando sair o mais rápido possível, mas quando chega à saída, dá de cara com o Gamagori, que bloqueia ele. Com uma força brutal, o chefe da disciplina o agarra e o arremessa, como se o garoto não tivesse peso algum. No chão, já machucado, o garoto ainda tenta lutar. Em pânico, ele pega um dos uniformes roubados e rapidamente o veste. Instantaneamente, o uniforme começa a brilhar intensamente. Agora, usando um uniforme Goku de uma estrela, o garoto sente uma onda de poder invadir o seu corpo e parte para um contra-ataque. Ele desfere um ataque completo contra Gamagori, usando toda a força que o uniforme recém-ativado lhe deu, mas é totalmente inútil. O chefe da disciplina mal se move, como se tivesse sido atingido por uma brisa fraca. Com um olhar de desprezo, ele diz que um uniforme Goku de uma estrela jamais poderia se igualar a um poder de um uniforme de 3 estrelas, que é o dele. Sem hesitar, o Gamagori avança e libera um combo brutal, cada golpe mais pesado e preciso do que o anterior, encerrando a luta em segundos. O aluno foi derrotado, humilhado e arremessado. Depois disso, o Gamagori se ergue imponente, encarando os estudantes aterrorizados que mal conseguem respirar, diante de tamanha demonstração de poder. Com a sua voz alta, ele anuncia que qualquer um que ousar quebrar as regras da academia terá o mesmo destino. Enquanto isso, uma presença majestosa surge no topo da academia. É a Satsuki Kyurin, a presidente do conselho estudantil, observando a cena com um olhar firme e inabalável. Apenas a sua presença exige respeito absoluto, e os estudantes, tomados pelo medo e admiração, imediatamente se curvam diante dela, reconhecendo sua autoridade incontestável. Sua aura domina completamente o lugar, deixando claro que na Academia Honouge, a Satsuki comanda tudo. Longe da academia, o sol se põe sobre uma pequena vila humilde, e é nessa cena simples que Ryuko Matoi faz sua primeira aparição. Ela caminha sozinha, carregando metade de uma tesoura gigante nas costas, a sua arma misteriosa. Ela para em uma pequena barraca e pega algumas moedas no bolso e compra um limão. Mas antes que possa dar uma mordida, um garoto vem correndo, tromba nela e rouba o limão achando que era sua carteira, e foge pelos becos estreitos. Por um momento, Ryuko fica confusa, observando o menino desaparecer entre as casas. O garoto entra um beco apertado, mas Ryuko encontra ele e pergunta se ele realmente estava tão desesperado por apenas um limão. Furioso, o menino chama seus amigos e logo aparece uma pequena gangue, todos segurando armas improvisadas, pedaços de madeira, canos de ferro, até estilingues enferrujados. Eles tentam intimidar, cercando Ryuko com gritos e provocações, mas quando eles avançam, a Ryuko reage com uma velocidade insana. Em poucos movimentos rápidos, ela desarma e derruba cada um deles, mostrando força e agilidade muito além de uma pessoa normal. Em segundos, os garotos já estão no chão, gemendo de dor e completamente derrotados. Percebendo que não tem chance, eles se curvam para ela, apavorados, pedindo desculpas. Quando ela se vira para ir embora, Ryuko é surpreendida por uma cena inesperada. A irmã mais velha do garoto que a roubou aparece furiosa e dá uma bela bronca nele. Ela briga com ele, exigindo que pare de roubar e comece a respeitar os outros. Ryuko fica parada por um instante, observando em silêncio. A cena a surpreende. O mesmo garoto que momentos antes era arrogante e
atrevido agora está encolhido, levando uma bronca séria da sua irmã, que fala com autoridade e preocupação genuína. Continuando sua jornada, Ryuko segue em direção à imensa Academia Honnouji, a escola para a qual foi transferida. Mas antes mesmo de entrar, ela se depara com uma cena chocante, o corpo enforcado do estudante que havia enfrentado Gamagori mais cedo. A mensagem é clara e brutal: esse é o destino de qualquer um que ousar desafiar a autoridade da academia. Mais tarde, dentro da escola, Ryuko é levada para sua sala de aula e acaba sentando ao lado de Makuma Kanshoko, a irmã mais velha do garoto que tentou roubar o seu limão. As duas começam a conversar e Mako, sempre falante e alegre, tenta fazer com que ela se sinta confortável. Durante a conversa, Ryuko pergunta quem é o chefão da escola, querendo saber quem realmente manda ali. Antes que Mako possa responder, elas são interrompidas. Todos ao redor imediatamente se curvam quando Gamagori passa pelo corredor. O silêncio toma conta. Ryuko observa curiosa e pergunta quem é aquele cara. Mako, um pouco nervosa, explica que Gamagori é o chefe da disciplina e que os uniformes usados pelos membros do conselho estudantil dão poderes extraordinários a quem os veste, basicamente tornando eles intocáveis. Enquanto Mako fala, uma figura aparece à distância, descendo as escadas com elegância e autoridade. É a Satsuki. Todos os estudantes, sem exceção, se curvam em reverência, intimidados demais para sequer olhar para cima. Mas Ryuko não se move. Ela permanece de pé, com uma expressão desafiadora. E quando Satsuki se aproxima, Ryuko dá um passo à frente e diz fria e firme: ouvi dizer que você é a rainha abelha dessa escola. Eu tenho uma pergunta para você. Os guardas a atacam imediatamente, indignados com a ousadia da recém-chegada. Eles gritam exigindo saber como ela ousa falar com a presidente do conselho estudantil daquela forma. Ryuko desvia dos golpes com agilidade e contra-ataca com firmeza. Então ela ergue a meia tesoura gigante que carrega e aponta diretamente para Satsuki, desafiando-a sem hesitação. Os estudantes, chocados com a ousadia da garota, observam. Muitos cochicham entre si, curiosos sobre a arma estranha que ela empunha, uma lâmina colossal e de formato incomum que brilha intensamente. Ryuko, percebendo a atenção de todos, anuncia em voz alta que está procurando a outra metade da tesoura, a chave para descobrir a verdade por trás de algo muito maior. Satsuki, por sua vez, não demonstra surpresa nem medo. Seu olhar dá a entender que ela talvez conheça essa lâmina, ou talvez até possua outra metade. Provocada pela atitude da presidente, Ryuko avança contra ela, tentando atacar. Mas antes que possa alcançá-la, Takaru Fukuroda, capitão do clube de boxe e subordinado leal da Satsuki, intervém. Ele bloqueia o ataque com confiança e autoridade, declarando que ninguém pode tocar na presidente enquanto ele estiver por perto. Ryuko até tenta lutar contra ele, mas rapidamente percebe a intensidade dos golpes de Fukuroda. Ela se pergunta de onde vem toda aquela força e descobre que ele está usando um uniforme Goku projetado especificamente para boxeadores. Um traje que aumenta drasticamente a velocidade, a resistência e a força física. Mesmo sabendo que está em desvantagem, a Ryuko se recusa a recuar e luta com tudo que tem. A luta, porém, termina em desastre. Fukuroda derrota brutalmente, jogando ela no chão. A Ryuko pergunta se a Satsuki sabe alguma coisa sobre a tesoura. Afinal, a presidente parecia reconhecer a lâmina de algum lugar. Mas antes que a Satsuki possa responder, Fukuroda interfere, dizendo que a Ryuko não é digna de dirigir sequer uma palavra à senhorita Kiruin. Vendo os guardas se aproximando para tomar a sua arma, Ryuko rapidamente recua e foge, deixando a cena em caos. Satsuki, claramente irritada com a falha de Fukuroda, demonstra seu descontentamento. Ela diz que ele mandou mal de ter deixado a Ryuko escapar, e ainda pior, por não capturar a lâmina. Logo depois, a academia inicia uma investigação sobre a identidade da misteriosa garota e o motivo dela estar ali. Durante essa reunião, Satsuki revela que a tesoura de Ryuko é uma arma capaz de cortar e neutralizar uniformes Goku, algo considerado impossível. Além disso, ao ouvir o nome Matoi, ela claramente reconhece uma conexão antiga e significativa. É então revelado que Ryuko Matoi está em uma missão de vingança. Seu pai foi brutalmente assassinado e ela acredita que a chave para encontrar o assassino está na outra metade da tesoura. Tomada por frustração após a sua derrota e carregando o peso das memórias do seu pai, Ryuko continua caminhando sozinha, pensando em seu próximo passo. De repente, o chão se abre sob seus pés e Ryuko despenca em queda livre, engolida pela escuridão de um lugar desconhecido. Nesse local escuro e misterioso, Ryuko é subitamente atacada por algo completamente inesperado, um uniforme de marinheiro que se move sozinho. A peça se aproxima agressivamente, exigindo que ela o vista imediatamente e alimente ele com seu sangue.
O uniforme pode falar e está disposto a fazê-lo obedecer. A Ryuko entra em pânico, lutando e gritando, sem entender por que está sendo atacada por um uniforme falante. Aterrorizada, ela grita, perguntando como aquilo é possível. Incapaz de resistir por muito tempo, a Ryuko finalmente cede e o veste. Instantaneamente, uma onda de poder percorre seu corpo e o uniforme brilha intensamente. A transformação é imediata e o uniforme da Ryuko é um pouquinho vulgar. Enquanto isso, de volta à Academia Honouji, Satsuki e seus subordinados decidem agir para capturá-la. Determinados a atraí-la, eles tomam sua amiga Mako como refém. A garota é amarrada diante da multidão, indefesa e chorando, prestes a ser executada como punição por se associar à forasteira. Mas antes que o castigo possa ser realizado, uma figura encapuzada surge entre os espectadores. É a Ryuko, que avança com determinação e salta para resgatar Mako, derrubando os guardas em um único movimento. A multidão entra em alvoroço, reconhecendo a intrusa da última batalha. Vendo uma chance de recuperar a sua honra, Fukuroda avança, determinado a finalmente derrubá-la. Convencido de que a Ryuko ainda está fraca, ele libera uma enxurrada devastadora de golpes, atingindo o pano que a cobria. Mas, para sua surpresa, os ataques apenas rasgam o tecido, revelando o novo uniforme da Ryuko. Os que estão ao redor ficam de boca aberta. Diante deles está um traje completamente diferente. Um uniforme vulgar, ousado e marcante. A roupa é super chamativa, quase sensual, deixando todos distraídos, até mesmo Fukurota. Ainda assim, ele tenta recuperar o foco e decide usar a sua arma suprema, uma luva de impacto especial capaz de esmagar concreto com um único soco. Com um grito furioso, ele desfere o seu golpe final, mirando Ryuko com toda a sua força. Mas em vez de esmagá-la, a luva se despedaça contra o uniforme, incapaz de causar qualquer dano. O silêncio toma conta da arena. Todos assistem maravilhados com o poder absoluto que o uniforme concede a Ryuko. Então ela avança contra o Fukuroda e, com uma habilidade precisa, usa sua meia tesoura para derrubá-lo de vez. A multidão assiste chocada, enquanto Ryuko permanece vitoriosa sobre a Academia Honouji. Após a batalha, ainda ofegante, Ryuko revela a verdade por trás da sua poderosa lâmina de tesoura. Ela explica que o dono original da arma a usou para matar o seu pai, e quando fugiu, deixou apenas uma metade para trás. Essa metade perdida se tornou sua pista mais crucial, e a única coisa que pode levá-la ao responsável. Com raiva e determinação, Ryuko ergue a tesoura diante de todos, e exige respostas de Satsuki sobre o assassino do seu pai. Satsuki, calma como sempre, observa a garota por alguns segundos antes de falar. Em um tom frio e calculado, ela diz saber exatamente quem foi o pai de Ryuko e possivelmente o que aconteceu com ele. Suas palavras enfurecem Ryuko, enchendo-a de emoção, mas o seu corpo exausto e os ferimentos da luta contra o Fukuroda a impedem de avançar mais. Cambaleando, ela tenta resistir, mas é forçada a recuar. Satsuki observa com confiança enquanto ela se afasta, sabendo que o destino inevitavelmente a trará de volta à Academia Honouji. Horas depois, Ryuko é encontrada inconsciente por Mataro, o irmão mais novo de Mako. Ao vê-la desmaiada e coberta de sangue, ele decide ajudar e leva ela para casa. Quando Ryuko acorda, encontra um homem desconhecido inclinado sobre ela, examinando seus ferimentos. Assustada, ela instintivamente o ataca, gritando que ele é um pervertido. Só então percebe que o homem é Barazo, pai de Mako. Barazo é um médico meio duvidoso que trabalha tudo improvisado, usando ferramentas velhas e métodos bem esquisitos. Apesar de totalmente excêntrico e de se orgulhar dizendo que provavelmente já matou mais pacientes do que salvou, Ryuko percebe que deve sua vida a ele e lhe agradece. A partir daí, a humilde família Mankanshoku a acolhe. Nos dias seguintes, a Ryuko começa a se recuperar e a se acostumar com a rotina caótica, porém simples, da família de Mako. Ela se surpreende com a diferença entre a pobreza da casa e a felicidade que todos demonstram. Entre refeições e conversas engraçadas, a Ryuko se sente pela primeira vez em um lar. Enquanto isso, na Academia Honouji, Satsuki faz um discurso declarando que as pessoas comuns, as massas, são basicamente porcos que precisam de orientação e controle de uma autoridade superior. Ela deixa clara que a academia existe para moldar jovens fortes, capazes de impor ordem e dominar os mais fracos. Segundo ela, os uniformes Goku são as ferramentas perfeitas para alcançar esse poder absoluto. Como a academia controla a produção dos uniformes, eles podem adaptá-los para qualquer propósito. Dentro do laboratório,
laboratório, cientistas trabalham dia e noite criando novas versões, cada um sob medida, para os melhores alunos. Nesse momento, vemos um uniforme especial sendo desenvolvido para a capitã do clube de tênis, a Omiko Hakodate. O traje é projetado para aumentar a sua força, reflexos e resistência, basicamente transformando ela em uma atleta imparável nas quadras. De volta à casa dos Mankanshoku, Ryuko tenta descansar, mas sua mente continua acelerada. Ela chama seu uniforme, chamado Senketsu, e começa a conversar com ele, tentando entender mais sobre a sua origem. Seu vínculo continua crescendo, apesar de Ryuko não compreender totalmente como aquilo é possível. Ela se lembra do momento que o encontrou naquele lugar escuro e misterioso. Naquela hora, Senketsu havia dito que vesti-lo com seu sangue despertaria seu verdadeiro poder. Ele admite que não lembra de nada antes daquele encontro. A única lembrança que tem é do homem que o criou, um cara de barba, tapa-olho e jaleco branco. Ela congela, pois essa descrição combina perfeitamente com seu pai. Ela começa a suspeitar que o criador do uniforme na verdade é seu pai. Na manhã seguinte, Ryuko acorda com Mako gritando, totalmente surtada, pois as duas estão atrasadas para a escola. Elas correm pelas ruas, tentando não perder a aula. Quando chegam à Academia Honouji, são imediatamente bombardeadas por uma chuva insana de bolas de tênis, lançadas violentamente pela Omiko, a capitã do clube. Mako fazia parte desse clube, mas faltou no dia anterior, pois quase foi morta durante o ataque contra Ryuko. Irritada com a ausência de Mako, Omiko decide puni-la de uma maneira cruel e injusta, sem nem ouvir a sua versão da história. Vendo sua amiga em perigo, Ryuko se coloca na frente para protegê-la, permitindo que Mako escape. Ao fazer isso, Ryuko desafia diretamente o poder e o status de Omiko na academia. A capitã ativa seu uniforme especial e começa a lançar uma enxurrada insana de bolas de tênis contra Ryuko. Ela tenta chamar o Senketsu para ajudá-la, mas o uniforme não responde. Então ela é atingida brutalmente e lançada para longe. Após cair no esgoto e desmaiar com o impacto, Ryuko é encontrada pendurada por seu professor, Aikuro Mikisuji, que a resgata e a leva para o seu escritório. Quando ela acorda, ela se vê nua, e ela entra em pânico e ataca ele, achando que ele está se aproveitando da situação. Aikuro, por outro lado, lida com isso profissionalmente, usando a acupuntura anestésica para paralisar o corpo dela, atirando agulhas em pontos precisos. Então ele tira uma pequena amostra do sangue dela e a espalha sobre o Senketsu, o uniforme de marinheiro. Assim que o sangue dela o toca, Senketsu desperta, e a Ryuko finalmente entende que seu uniforme precisa do sangue dela para liberar todo o seu poder. Ainda um pouco abalada, ela nota o comportamento de Aikuro. Ele esconde a sua verdadeira aparência por trás de óculos e um penteado cuidadosamente arrumado, como se estivesse tentando manter a sua verdadeira beleza em segredo. Durante a conversa, Ryuko descobre que seu uniforme é um kamui, uma roupa viva criada pelo seu próprio pai, e que esse tipo de traje é muito mais forte do que os uniformes Goku, usados pelos membros da academia. Apenas alguém que consegue dominar um kamui pode enfrentar Satsuki Kyurin de igual para igual. Intrigada com o quanto seu professor sabe, Ryuko começa a suspeitar de quem ele realmente é. Antes de deixá-la ir, Aikuro demonstra seu apoio e confiança ao lhe dar o Sekiteku, um dispositivo que permite que ela alimente o Senketsu com sangue de forma mais rápida e fácil, facilitando a ativação durante a batalha. Determinada e cheia de energia, Ryuko volta para o clube de tênis para desafiar Omiko novamente. Desta vez ela está armada com o poder do seu Kamui e o novo acessório. Quando ela chega, novamente uma tempestade de bola de tênis cai sobre ela, mas agora ela está pronta, cortando cada uma com precisão com sua lâmina de tesoura, em movimentos afiados e ágeis. No entanto, depois de cortar todas as bolas, Ryuko é instantaneamente desclassificada pelo Sanageyama, um dos 4 maiores e uma figura importante na Academia Honouji. Ele diz que suas ações quebraram as regras do tênis, e mesmo que ela estivesse apenas se defendendo, ela não pode ser considerada vencedora em uma partida que segue as regras. Ela fica confusa e frustrada com a decisão. Para ela, lutar por instinto era natural. Mako, tentando defendê-la, afirma em voz alta que Ryuko poderia derrotar Omiko até mesmo uma partida justa de tênis, o que ofende profundamente a capitã. Movida pelo orgulho, Omiko transforma a ofensa em um desafio e propõe oficialmente um jogo contra Ryuko, dessa vez seguindo todas as regras adequadas. Durante o jogo, Ryuko enfrenta sérios problemas. Sua força é tão insana que as jaquetes normais não conseguem suportar os golpes. Elas quebram uma após a outra. Mesmo tentando se conter, ela perde vários rounds e fica frustrada. Senketsu, percebendo o fluxo da partida e o desequilíbrio de poder, sugere que ela use a sua lâmina de tesoura como raquete. Quando Ryuko segue o conselho,
conselho pega a lâmina, os juízes tentam penalizá-la, alegando que ela estava quebrando as regras. Mas Satsuki intervém, ordenando que o jogo continue. Ela quer ver até onde vai os poderes do Kamui de Ryuko e vê essa partida como uma chance perfeita para estudar a garota e o seu uniforme. Com a lâmina em mãos, Ryuko vira completamente o jogo. Seus movimentos se tornam firmes e precisos, e a sua força, agora controlada, transforma cada golpe em uma explosão de energia e velocidade. Em apenas alguns minutos, ela vira o placar e derrota o Miko de forma espetacular, recebendo aplausos de todos que assistem. Após a vitória, Ryuko olha diretamente para Satsuki e a questiona novamente sobre a sua lâmina de tesoura e o assassino de seu pai. Satsuki, calma e imponente, responde friamente que se Ryuko quer respostas, ela precisa conquistá-las sozinha, lutando, evoluindo e provando seu valor em batalha. Mas o Kamui já drenou muito sangue de Ryuko, deixando ela fraca e exausta. Sem forças para continuar, ela é forçada a recuar novamente. Satsuki observa atentamente enquanto ela se afasta. Embora não demonstre emoção, uma mistura de curiosidade e um crescente desejo de derrotá-la surge dentro dela. Quando criança, a Satsuki ganhou seu próprio uniforme Kamui, uma roupa especial feita para ser usada no seu futuro casamento. Seu Kamui se chamava Junketsu, que significa pureza. Mesmo naquela época, Satsuki tinha uma personalidade firme e determinada. Nos dias atuais, ela fica irritada ao descobrir que Ryuko também tem um semelhante. E pior ainda, ela começou a usá-lo muito antes dela. Enquanto isso, Ryuko matou e permanece focada em encontrar respostas sobre o assassinato de seu pai e o verdadeiro poder do seu uniforme Senketsu. Durante a aula, ela não consegue se concentrar, seus olhos estão fixos em seu professor, ainda desconfiada de quem ele realmente é. Quando a aula termina, ela o segue silenciosamente pelos corredores, tentando descobrir algo. Ao virar, Ryuko percebe que ele desapareceu sem deixar rastro, como se tivesse evaporado no ar. Alguns segundos depois, Mako chega correndo e pergunta o que ela está fazendo ali sozinha, com aquela expressão suspeita no rosto. Quando Ryuko olha para sua amiga, percebe algo estranho. Nas costas de Mako há uma mensagem misteriosa. Ryuko, me encontre no mesmo lugar de antes, depois da aula. Curiosa, ela sabe que é seu professor e decide ir até o local. No encontro, ela o pressiona com perguntas diretas sobre quem ele realmente é e o porquê ele esconde seu estilo extravagante na escola. A Aikuro, com seu tom provocador, diz que sua beleza natural é tão intensa que ninguém conseguiria prestar atenção nas aulas, então ele prefere disfarçá-la. Ryuko, já cansada dessas brincadeiras, exige que ele pare de enrolar e dê respostas sérias. Aikuro então fica sério. Ele explica que os uniformes da Academia Onouji não são apenas roupas normais. Eles contêm algo chamado fibras de vida, o verdadeiro segredo por trás dos poderosos uniformes Goku. Quanto mais fibras de vida o uniforme possui, mais forte ele se torna. Mas o Kamui de Ryuko é diferente. São feitos inteiramente de fibras de vida, tornando-se armas vivas. Ele continua revelando que apenas dois grupos realmente conhecem os poderes da fibra de vida: o clã Kyurin da Satsuki e Isshin Matoi, o pai de Ryuko. Segundo Aikuro, as estrelas em cada uniforme indicam quantas fibras de vida ele tem. Um uniforme de uma estrela tem cerca de 10%, 2 estrelas, 20%, e assim por diante. O professor expressa seu desprezo pelo controle absoluto do clã Kyurin, cujo objetivo é dominar as fibras de vida e manter o segredo estritamente para eles mesmos. Ele acrescenta que é uma possível razão para o pai de Ryuko ter sido morto. O clã Kyurin tentou tomar o Kamui dele e apagar qualquer evidência da sua criação. Aikuro então solta uma bomba enorme. Isshin Matoi confiou a ele seu Senketsu antes de morrer, pedindo que um dia o uniforme fosse entregue para sua filha. Ryuko percebe que encontrar o Senketsu naquele lugar misterioso não foi coincidência. Foi cuidadosamente planejado pelo seu pai e executado pelo Aikuro. Ainda confusa, Ryuko continua fazendo perguntas. Ela quer saber se Aikuro tem certeza de que Satsuki Kyurin estava por trás da morte do seu pai. Ele diz que pode não ter 100% de certeza, mas garante que Satsuki está profundamente envolvida. Ryuko, irritada, então pergunta por que seu uniforme é tão chamativo e vulgar. Aikuro, sorrindo, diz que o design é resultado do bom gosto do próprio pai dela, o que enfurece completamente Ryuko. Enquanto isso, na Academia Honouji, os cientistas continuam realizando experimentos com as fibras de vida, tentando melhorar os uniformes de Goku e aumentar o poder dos estudantes. Mas durante os testes, eles atingem um limite perigoso. Quando o uniforme chega a 50% de fibras de vida, ele se torna instável e impossível de controlar, transformando quem o veste em um completo monstro. Isso só mostra o quão insanas as fibras de vida são, capazes de dar força além dos limites humanos, mas nem todos conseguem suportar ou absorver esse poder.
Apenas os mais determinados ou mais loucos podem sobreviver a esse tipo de energia. Satsuki Kyurin observa o progresso de Ryuko à distância. Incomodada que outra pessoa tenha despertado e usado um Kamui antes dela, ela sente que finalmente é hora de pegar o seu próprio. Caminhando com confiança diante dos seus subordinados, ela segue para uma sala selada nas profundezas da academia, onde o seu uniforme sagrado Junketsu foi mantido por anos, como uma relíquia proibida. Seus oficiais tentam impedi-la, avisando sobre o perigo de vestir algo que nem mesmo os cientistas ousaram usar. Mas Satsuki não hesita. Ela corta o seu próprio dedo e pinga uma gota de sangue no uniforme adormecido. Instantaneamente, Junketsu ganha vida. Em um clarão ofuscante, envia ondas de energia que sacodem o chão. O uniforme tenta tomar controle dela, como uma fera selvagem, mas Satsuki impõe sua vontade e o domina. Em segundos, ela demonstra controle total, vestindo o Kamui com autoridade e domínio. Enquanto isso, na casa de Mako, Ryuko é perguntada casualmente se gosta de usar aquele uniforme chamativo. Ela admite que não, e só usa pois não tem escolha, é a única forma de lutar. Mais tarde, enquanto se prepara para dormir, Mataru e alguns amigos tentam espiá-la. Furiosa, Ryuko reage imediatamente, espancando os garotos intrometidos e amarrando eles com uma corda, deixando claro que ninguém espia ela e sai impune. Na manhã seguinte, Ryuko acorda com uma sensação estranha, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. Seu instinto se prova certo, quando diante de toda a academia, Satsuki aparece usando um Kamui Junketsu. A multidão fica em silêncio chocada. A luz refletida no uniforme reluzente faz Satsuki parecer uma deusa ou uma tirana, irradiando pura autoridade. Diferente de Ryuko, ela veste o Kamui com total orgulho, zero vergonha e zero hesitação. Sua postura majestosa e o olhar dominante exigem respeito absoluto. O confronto delas é inevitável. Ryuko, com seu coração acelerado e a raiva fervendo, avança sem medo, exigindo resposta sobre o assassinato do seu pai. A luta explode com intensidade. Golpes colidem e os uniformes vibram com energia viva. No início, Satsuki domina totalmente, exigindo o poder esmagador do Junketsu e deixando clara a diferença entre elas. À beira da derrota, Ryuko ouve a voz animada de Mako nas arquibancadas, gritando para ela não ter vergonha e lutar com tudo que tem. Ela diz que para realmente dominar o Kamui, Ryuko precisa aceitá-lo completamente, lutar em perfeita sintonia com ele. Essas palavras simples e sinceras acendem algo dentro de Ryuko. Ela finalmente percebe que Senketsu não é apenas uma arma, é um parceiro. Assim que aceita esse vínculo, Ryuko para de resistir ao uniforme e se entrega totalmente. Instantaneamente, o poder de Senketsu desperta por completo, liberando uma nova força dentro dela. A luta antes desigual, de repente se equilibra. Duas forças opostas, Junketsu e Senketsu, colidem com uma intensidade devastadora, marcando o início de uma rivalidade lendária. Após a batalha intensa contra Satsuki, Ryuko matou e tenta descansar, mas enfrenta um novo problema. No caminho da escola, a Academia Onouji anuncia um evento especial, o temido Dia Sem Atrasos. Nesse dia, todos os alunos devem chegar à escola pontualmente, passando por um percurso repleto de armadilhas mortais e obstáculos criados pela própria instituição. Quem se atrasar é expulso imediatamente. Ira Gamagori declara com firmeza que Ryuko vir para a escola de pijama é um insulto mortal à disciplina da Academia Honouji. Porém, Mako imediatamente a defende, dizendo em tom alto que é perfeitamente normal utilizar pijama, e ainda debocha do Gamagori perguntando se ele por acaso dorme de uniforme. Sem hesitar, Gamagori responde que ele dorme completamente pelado. O desafio começa e as duas disparam uma corrida desesperada contra o tempo, determinada a chegar à escola antes de todos. Logo no início, a maior parte dos alunos cai nas primeiras armadilhas mortais, espalhadas pelo caminho. Porém, Ryuko consegue superar os perigos usando sua lâmina com precisão, abrindo passagem e ajudando Mako a seguir junto. Ao levantar o olhar, elas percebem Gamagori viajando tranquilamente rumo à academia em um teleférico reservado. Ele observa as duas de cima e, com um leve sorriso de superioridade, debocha da situação, dizendo: "Nos vemos na escola". No meio do percurso caótico, as duas acabam encontrando Maiko Oguri, uma garota aparentemente incapaz, que implora por ajuda para conseguir alcançar o colégio. Sentindo pena dela, Ryuko e Maiko decidem formar um grupo e enfrentar juntas o caminho repleto de perigos. As três seguem lado a lado, desviando de inúmeras armadilhas pela frente. Durante a corrida, Ryuko comenta frustrada que se ainda estivesse usando seu uniforme Senketsu, já teria ultrapassado facilmente todos os desafios.
anos. Enquanto isso, a família Mankanshouku, sempre desastrada e caótica, tentam de todas as formas lavar e entregar o Senketsu de volta para Ryuko. O pai Barazo está com o uniforme no carro e parte em alta velocidade pelas ruas da cidade, tentando desesperadamente alcançá-las antes que o sino da escola toque. Por fim, eles finalmente localizam Ryuko, que está pendurada em meio a um dos obstáculos mais perigosos do percurso. No momento de tensão, sua amiga Maiko sem querer escorrega e cai. Ao se desequilibrar, acaba puxando o pijama de Ryuko para baixo, expondo ela completamente diante de todos. Barazo e Mataru, que estavam no carro em alta velocidade, veem essa cena da Ryuko sendo exposta, se distraem completamente e acabam perdendo o controle do veículo. O carro colide violentamente, arremessando o pai de Mako para longe. Atordoado e ferido, Barazo entrega a responsabilidade de levar o uniforme para Ryuko ao filho, que imediatamente sobe na bicicleta e sai pedalando, seguido pelo cão leal da família. Enquanto isso, as três continuam enfrentando o percurso infernal, cheio de armadilhas e obstáculos. No caos, a Mako vê pedaços de queijo espalhados pelo chão. Sem pensar, ela segue o rastro como se fosse uma pista de comida, mas obviamente não se passa de uma armadilha, e uma torta é lançada direto contra elas, acertando Ryuko bem na cara. Mesmo exausta e sem o poder do Senketsu, Ryuko mostra sua força e coragem, salvando suas amigas várias vezes e enfrentando cada desafio de frente. Fica claro o quanto ela é forte, mesmo sem seu uniforme. Logo depois, Mataru finalmente as alcança. Ele se aproxima com o uniforme na mão, pronto para entregá-lo à irmã. Mas justamente quando está prestes a fazer isso, a história se repete. Maiko escorrega de novo e acidentalmente arranca o pijama de Ryuko para baixo, expondo ela mais uma vez. Chocado, Mataru perde o equilíbrio, cai da bicicleta e sofre um acidente quase idêntico ao seu pai. Ferido no chão, ele passa a missão para o último membro disponível, o Guts, que pega o Senketsu com os dentes e sai correndo atrás das garotas, o mais rápido que pode. O percurso ainda é longo e perigoso. Com o tempo acabando, elas percebem que não há como chegar à academia a tempo pela rota normal. É então que Maiko tem uma ideia ousada, sequestrar um ônibus blindado para cortar o caminho. Para fazer isso, Maiko se joga na frente do ônibus, fingindo estar machucada. O motorista sai do veículo para verificar, e Ryuko nocauteia com um golpe rápido. Maiko pula no assento do motorista e acelera em direção aos portões da escola, arrebentando as barreiras em alta velocidade. O alarme dispara e a chuva de balas começa a atingir o ônibus blindado. Elas estão oficialmente quebrando as regras. Determinadas a revidar, Mako pega uma metralhadora dentro do veículo e começa a atirar que nem uma doida, enquanto o caos se espalha ao redor. De repente, um míssil atinge o ônibus em cheio, fazendo-o voar pelos ares. As três são arremessadas para dentro da academia. Ofegantes, elas percebem que restam apenas 15 minutos antes das aulas começarem. O trio comemora, acreditando que conseguiram chegar a tempo, mas é aí que a traição acontece. Guts, o pequeno bravo cachorro, finalmente alcança Ryuko, carregando o Senketsu nos dentes, determinado a completar a sua missão. Porém, antes que ele possa entregar o uniforme, Maiko o intercepta e golpeia ele sem piedade, arrancando o Kamui da sua boca. Revelando sua verdadeira identidade, Maiko mostra que tudo não passava de uma enorme armadilha. Ela é, na verdade, a chefe da divisão de armadilhas da Academia Honnouji, responsável por projetar todo o percurso mortal. Seu plano desde o início era usar a Ryuko e Mako como isca para recuperar o Senketsu, e com o poder do Kamui, derrotar Satsuki Kyurin e tomar seu lugar como líder suprema. Com um sorriso frio e confiante, Maiko veste o Senketsu e tenta ativar o poder do uniforme. No início, o Kamui responde, reagindo à sua sem-vergonhice e intensa vontade de lutar, mas quando ela tenta atacar a Ryuko, o uniforme trava repentinamente, recusando-se a obedecer. Surpresa, Maiko tenta forçar o poder de Senketsu, mas nada acontece. Nesse instante, Ryuko avança sobre ela furiosa. Em um movimento rápido, ela recupera o Senketsu e o veste novamente. Desesperada, Maiko aciona a última armadilha, tentando virar o jogo. Um mecanismo escondido se ativa, lançando Ryuko e Mako violentamente de volta ao início do percurso. Mesmo derrotada, Maiko ri, declarando que mesmo não conseguindo roubar o uniforme, pelo menos vai conseguir atrasá-las. A plataforma onde estão começa a se mover em direção ao ponto de partida, afastando-as rapidamente da academia. Ryuko, furiosa, ameaça atacar Maiko novamente, mas antes que possa atacá-la, ela corre até a borda da plataforma e salta
salta no ar, abrindo paraquedas e fugindo. O tempo está acabando, restam apenas 5 minutos. Exaustas, as duas correm pela trilha em velocidade máxima, determinadas a não se atrasar. Ao olhar para cima, elas veem uma última oportunidade, o teleférico usado por Gamagori. Sem hesitar, a Ryuko aponta sua lâmina para o operador e o obriga a acelerar o veículo ao máximo. Com apenas 1 minuto restante, elas sobem no teleférico e disparam em direção à academia. Assim que a Maiko toca o chão, ela se depara com Gamagori diante dela, bloqueando seu caminho com um olhar severo. Ele a encara e, com uma voz imponente, questiona o absurdo do plano dela, tentar trair a senhorita Satsuki estava muito além da sua capacidade e posição. Maiko está desesperada diante do chefe da disciplina, percebendo que a sua derrota é total. Ela percebe que a sua credibilidade acabou, nem a academia nem Gamagori jamais aceitariam ela de volta. Enquanto isso, Ryuko e Mako chegam triunfalmente, ou melhor, explosivamente. O teleférico atravessa a janela da sala de aula. O professor calmo chama o nome da Ryuko. Ela responde com ironia: presente. Um novo personagem é introduzido, Tsugumo Kinagase, um misterioso assassino de uniformes. Ele se posiciona no topo dos muros da academia, observando a atividade abaixo, enquanto prepara cuidadosamente a sua arma, um equipamento especializado projetado para eliminar uniformes baseados em fibras de vida. Seu alvo é claro, o Kamui da Ryuko. Antes que ele possa atirar, ele é interrompido pelo chefe geral do clube de jardinagem, Yaru Guma, que aparece indignado e o repreende por fumar em uma área proibida. Kinagase ignora completamente e responde: pessoas que dependem de fibras de vida não têm direito de me dar ordens. Ele joga o cigarro nas flores, enfurecendo ainda mais Yaru Guma. Furioso, o chefe ativa seu uniforme de uma estrela, convocando seus subordinados para molhar ele e fortalecer a sua arma biológica, uma enorme planta carnívora viva. A criatura avança contra Kinagase com incrível velocidade, tentando engoli-lo por inteiro. No entanto, o ataque é inútil. Com precisão, Kinagase dispara com sua arma, lançando agulhas capazes de neutralizar fibras de vida. Em segundos, tanto a planta quanto o uniforme de Aguruma são destruídos, e o líder do clube cai derrotado. Kinagase olha friamente para o chefe do clube de jardinagem, que ainda tenta resistir apesar de ter sido derrotado. Com um olhar impaciente, ele simplesmente manda o homem sair do caminho dele, pois odeia ser interrompido. Após isso, ele segue para o seu próximo alvo. Enquanto isso, Ryuko Matoi aparece em outro ponto da academia, completamente furiosa, destruindo o clube de biologia, que estava conduzindo experimentos cruéis e suspeitos em humanos. E entre as vítimas estava sua amiga Mako, capturada e presa em um dos testes. O mestre do clube tenta enfrentá-la, confiante de que pode derrotar Ryuko com suas abominações biológicas. Porém, ele mal tem tempo de reagir. Ryuko ataca com a sua tesourona, rasgando o chão e derrubando todos ao seu redor. Ela demonstra uma melhora significativa no controle da sua arma, agora capaz de ajustar o tamanho da lâmina conforme a situação. A cada batalha, o poder do Senketsu flui de maneira mais harmoniosa em seu corpo, mas Senketsu comenta que consegue sentir pelo sangue dela toda a besteira que ela vem comendo. Ryuko se irrita imediatamente, retrucando que isso não é da conta dele, e mandando ele parar de ser tão intrometido. Enquanto os dois discutem, a Mako se levanta, aliviada por ainda estar viva, e revela que havia escondido um lanche debaixo das roupas. Ela agradece ao clube de biologia por não ter cortado sua barriga, dizendo que se tivessem feito isso, ela teria que comer tudo de novo. A calma dura pouco. De repente, Mako é atingido por uma chuva de agulhas. Kinagase reaparece, apontando com precisão. Ele explica que as agulhas não machucam humanos, e elas até possuem um leve efeito curativo. E o verdadeiro alvo é o Kamui de Ryuko. Ela tenta desviar movendo-se rapidamente, mas uma das agulhas acerta o seu pé, prendendo ela no chão. Em movimento rápido, Kinagase se aproxima e imobiliza ela. Com um tom firme, ele ordena que ela remova o uniforme imediatamente. Ryuko chama ele de pervertido, mas ele nega seriamente, dizendo que não tem nenhuma intenção indevida. Ele quer que ela tire a roupa para eliminar o Kamui. Ryuko luta, mas está completamente presa, incapaz de se libertar. Kinagase a encara e repete: tire esse uniforme, ou eu farei isso por você. Quando ele está prestes a apertar o gatilho da sua arma, uma agulha precisa atinge sua mão, travando seu dedo no exato momento. Kinagase, irritado, dá um passo para trás e declara friamente que retornará no dia seguinte, e da próxima vez arrancará o uniforme dela, custe o que custar. Aikuro chama Kinagase para tomar um lugar tranquilo onde eles possam conversar claramente sobre o que aconteceu. A atmosfera entre eles é tensa. Enquanto Kinagase permanece sério, Aikuro tenta convencê-lo de que Ryuko pode ser mais do que uma ameaça. Ele explica que, embora o uniforme dela seja perigoso, ela pode se tornar uma aliada valiosa. Afinal, eles
eles compartilham do mesmo objetivo, impedir Satsuki e os planos da Academia Onouji. Durante a conversa, Aikuro revela informações cruciais, mencionando que o Dr. Matoi, pai de Ryuko, pretendia usar o Kamui como uma arma para frustrar os Kiruin, que Nagase ouve silenciosamente, sua expressão é indecifrável. Ele diz que por mais que entenda o ponto de Aikuro, o risco é grande demais. Ryuko pode acabar sendo consumida pelo uniforme, e se isso acontecer, ela pode se tornar uma ameaça ainda pior do que os próprios Kiruin. Nagase declara que não permitirá que isso aconteça e encerrará o assunto. Mesmo reconhecendo a dívida que tem com Aikuro, ele insiste que não permitirá nada envolvendo o Kamui, vendo no uniforme uma arma imprevisível e perigosa. Enquanto isso, numa cena completamente diferente, a família Mankanshoku desfruta de um jantar barulhento e caótico. Ryuko está sentada à mesa enquanto todos devoram a comida com entusiasmo. O pai de Mako, confuso com a enorme quantidade de pratos, pergunta por que ela comprou tanta comida. Mako responde sem pensar, dizendo que estava com fome e passou tudo no cartão dele, deixando o homem em choque. Até mesmo Guts, o cachorro da família, entra no caos. Faminto, ele rouba um pedaço de carne do prato da Ryuko e, para piorar, começa a se esfregar no Kamui, fazendo Ryuko perder completamente a paciência. Enquanto isso, Kinagase se prepara para agir novamente. Em outra parte da cidade, a Academia Honouji começa a investigá-lo com mais profundidade. Os relatórios revelam que ele faz parte da Guerrilha Anti-Uniforme, uma organização secreta que combate diretamente os trajes, produzidos pelos Kiruin. Além disso, eles descobrem que sua arma é feita de um material especialmente projetado para destruir uniformes de Goku. Quando a informação chega a Satsuki, ela permanece calma, entendendo que o verdadeiro alvo de Kinagase não são seus subordinados, mas sim o Kamui que a Ryuko veste. Mesmo assim, Jakuzuri se adianta, oferecendo-se para eliminar ambos, argumentando que Ryuko destruiu o clube de biologia e merece ser punida. Na manhã seguinte, Ryuko se prepara para a escola, enquanto calça os sapatos e ajusta seu uniforme. Mas uma nova discussão começa com Senketsu. Ele insiste que seria mais seguro ela deixá-lo em casa, dizendo que sem o Kamui ela chamaria menos atenção e correria menos risco de ser atacada. Ryuko, por outro lado, reclama que não pode simplesmente ir desarmada, pois nunca se sabe o que pode acabar encontrando na academia. A tensão entre os dois continua, cada um defendendo seu ponto de vista. Enquanto isso, a família de Mako observa pela fresta da porta. Completamente chocados com a cena, eles veem Ryuko discutindo sozinha, gesticulando e gritando, sem saber que está sendo observada. Os pais de Mako trocam olhares preocupados, achando a situação um tanto estranha. Tentando defender sua amiga, Mako se mete entre eles e diz que mesmo a Ryuko parecendo esquisita, isso não muda o fato de que eles precisam aceitá-la como ela é. Após uma discussão pesada, Ryuko finalmente convence Senketsu a ir junto. O Kamui cede, aceitando o risco. Antes de sair, Ryuko diz para Mako ir na frente, garantindo que irá alcançá-la. Na verdade, ela decidiu esperar pelo Kinagase, sabendo que ele aparecerá em breve para o confronto decisivo. Como esperado, Kinagase aparece na entrada da escola, surgindo de uma nuvem de fumaça e lançando bombas diretamente contra ela. As explosões iluminam um pátio e os dois iniciam uma batalha feroz. Ryuko desvia com agilidade, conseguindo resistir aos ataques iniciais, enquanto contra-ataca com golpes precisos. No entanto, a luta é inesperadamente interrompida. O chefe do clube de jardinagem reaparece, agora acompanhado por 3 mestres do clube de Hakugo e a Horda dos 100. Enquanto o caos toma conta na entrada da escola, Jakuzuri observa tudo de uma sacada dentro do prédio principal. Ela havia ordenado a intervenção dos clubes apenas para testar o desempenho de Ryuko e Kinagase. Para ela, seria entediante derrotá-los pessoalmente tão rápido. Além disso, Jakuzuri quer analisar os padrões de combate da Ryuko, reunindo informações valiosas que podem facilitar a futura vitória da Satsuki Kiruin. Enquanto ela assiste o confronto à distância, a batalha entre Ryuko e Kinagase avança para o interior da Academia Honouji, destruindo tudo em seu caminho. Kinagase havia preparado várias armadilhas com antecedência, e apesar de toda sua força, Ryuko começa a sentir o desgaste da luta. A área se transforma em uma verdadeira ruína, e o Senketsu já está mostrando sinais de exaustão. Em certo momento, incapaz de continuar, ele abandona Ryuko, desaparecendo de repente. Sozinho e vulnerável, Ryuko mal tem tempo de reagir quando Kinagase quebra a janela, dando um chute poderoso que a arremessa para dentro do banheiro feminino. Kinagase se aproxima lentamente, claramente impressionado com o poder do Kamui. Com uma expressão séria, ele ordena que a Ryuko fique pelada, afirmando que é pro próprio bem dela. Ryuko recusa imediatamente, chamando ele de maluco e se preparando para lutar novamente. Kinagase permanece firme, ele diz que os uniformes humanos são inimigos, e que uma mulher já havia morrido, acreditando
Ryukano, no contrário. Suas palavras carregam um tom de dor e lembrança, revelando que por trás de sua frieza existe uma tragédia que o motiva a destruir tudo relacionado às fibras de vida. Kinagase atira em Ryuko, mas no momento exato do impacto, Senketsu reaparece e a protege, bloqueando completamente o ataque. Kinagase comenta que o Kamui não a salvou por lealdade, mas sim porque estava tentando fugir por conta própria. Ofendida, Ryuko rebate firmemente, dizendo que ele está errado, e que o Senketsu agiu por instinto de protegê-la, não por covardia. Enquanto a tensão cresce, Mako aparece de repente, empunhando um esfregão e atingindo Kinagase pelas costas. No entanto, ele desvia, e ela cai de maneira estranhamente suspeita. Mesmo assim, Mako se levanta rapidamente, sem deixar-se abalar, e começa a discursar sobre o quanto Ryuko ama seus uniformes, e como é difícil ter apenas um conjunto de roupas para usar todos os dias. Ela tenta convencer o Kinagase a deixar o Kamui em paz, implorando para que ele pare de atacá-lo, e diz que para Ryuko o uniforme não é apenas uma roupa, é seu melhor amigo. Alguém que ela pode confiar em qualquer situação. Kinagase responde friamente, afirmando que roupas e pessoas jamais poderiam se comunicar, e que esses laços são impossíveis. Mas Mako, com seu jeito inocente e determinado, rebate dizendo que isso é mentira, pois ela conversa com seus amigos imaginários o tempo todo. Então ela cuidadosamente entrega o Senketsu de volta para Ryuko, sorrindo, enquanto diz que Ryuko deve cuidar melhor dele daqui pra frente. Ryuko agradece emocionada e Mako, sem perder o ritmo, comenta que vai precisar voltar para limpar o banheiro, já que havia sido punida por dormir na aula. Quando ela sai, Kinagase volta a ameaçar Ryuko, ordenando que ela entregue o Kamui, mas antes que qualquer um deles possa se mover, Senketsu fala diretamente com Kinagase, sua voz ecoando firme e ameaçadora. Ele diz para o homem não tocar na Ryuko ou se arrependerá profundamente. Kinagase fica completamente surpreso ao perceber que o uniforme realmente possui consciência própria, capaz de proteger e se comunicar com sua usuária. Nesse momento, Jakuzuru aparece, observando a cena com um sorriso provocador. Ela comenta que o ritmo do Kinagase é lento demais e anuncia que vai assumir o controle da situação pessoalmente. Ela ordena que ele entregue o Kamui imediatamente, porém Kinagase recusa, dizendo que nunca entregaria nada à Academia Honnouji, e aproveita a distração para fugir junto com a Ryuko, levando ela para um lugar seguro. Mais tarde, após uma análise completa da batalha, Satsuki examina todos os dados coletados e identifica padrões de comportamento e de combate. Ela agradece a Jakuzuru por compreender a sua verdadeira intenção durante o confronto e por seguir suas ordens com precisão. Enquanto isso, a Ryuko desperta em um sofá, completamente exausta e coberta de curativos. Ela olha para o Kamui silencioso ao seu lado e sente uma mistura de alívio e gratidão por ainda tê-lo com ela. Após refletir sobre tudo o que aconteceu, ela reconhece que a luta foi um fracasso total, mas também uma lição importante. Determinada, Ryuko promete ficar mais forte e aprofundar o seu vínculo com Senketsu, porque para ela, ele não é apenas um uniforme, é um verdadeiro amigo, um companheiro inseparável de batalha. No entanto, Ryuko deixa claro que ele precisa parar de interferir no que ela come. Ela diz que o que coloca no prato não é dar conta de ninguém, e que ele deveria se preocupar mais em lutar do que em comentar suas refeições. Aikuro então parabeniza Kinagase por salvar Ryuko, mesmo depois de ter tentado matá-la. Ele diz que com isso a dívida deles está quitada. Porém, Kinagase mantém seu ar sério, afirmando que só fez aquilo porque quis, e que ainda não confia totalmente nela. Aikuro responde que entende, mas pede que ele dê uma chance para a garota. Kinagase concorda, deixando claro que se perceber que o Kamui está saindo do controle, ele voltará sem hesitação para tirá-lo dela, mesmo que isso signifique enfrentá-la mais uma vez. Após isso, a Ryuko confronta o professor Aikuro, ameaçando-o com desconfiança. Ela acredita que ele está envolvido no mesmo esquema que Kinagase, já que descobriu uma foto dos dois juntos. Depois de ser atacada, Ryuko havia pedido para matar ou investigar qualquer pista sobre quem Kinagase realmente era. Como ele conhece todos os becos e ruas da cidade, a tarefa não foi difícil. Porém, Ryuko não esperava que a busca revelasse Aikuro do lado dele. Encurralado por suspeitas, Aikuro admite que ele e Kinagase fazem parte da mesma organização, embora tenham objetivos diferentes. Ele explica que foi graças à interferência do Kinagase que o vínculo entre Ryuko e Senketsu se fortaleceu, tornando-os mais sincronizados do que nunca. Tentando acalmar o clima, Aikuro mais uma vez recorre ao seu comportamento extravagante e sedutor, tirando a roupa de forma teatral enquanto fala, o que só deixa Ryuko mais irritada. Ele tenta convencê-la de que tudo aquilo faz parte de um plano maior,
melhor, uma provação necessária para testar o verdadeiro potencial do Kamui. Segundo ele, agora que Satsuki também possui um Kamui, a Ryuko precisa aprender a dominar completamente o dela, ou nunca será capaz de enfrentar Satsuki de igual para igual. Mas Ryuko não cai nessa. Ela encara Kuro firmemente e diz que ele está apenas tentando justificar as besteiras que fez. Sem paciência para enrolações, ela pergunta quem eles realmente são e o que pretendem fazer com aquilo tudo. Enquanto isso, a senhorita Satsuki está tomando um banho, desgastada pelos problemas que vem enfrentando. Após isso, ela toma um chazinho e é interrompida pelo Sanageyama, que pede permissão para batalhar precocemente com a Ryuko. Porém, ela lembra que da última vez que ele batalhou de maneira precoce, acabou perdendo, e a adversária era a própria Satsuki. Ele achava que tinha entendido os movimentos dela, mas foi surpreendido. Desde então, ele tem ela como sua líder. Ele diz estar ansioso para testar a sua espada de bambu na Ryuko, e deixa claro que sabe o preço da derrota. Enquanto isso, na escola, Ryuko é desafiada por Uso Sanageyama, o líder do clube de Kendo e um dos 4 maiores da Academia Honnouji. O convite para a batalha chega logo após a aula, e o nome de Sanageyama desperta curiosidade e tensão entre os alunos. Já Kuzuri, ao saber do duelo, lamenta não ter pedido permissão a Satsuki antes do Sanageyama. Irritada, ela pergunta para o Gamagori onde a Satsuki está. Ele responde que Satsuki não assistirá à luta, acreditando que não vale o tempo dela. Já Kuzuri não entende completamente o que isso significa, mas o olhar sério de Gamagori deixa transparecer que há um motivo por trás dessa decisão. Quando Ryuko chega ao campo de batalha, todos param para assistir. Ela declara que já que foi convocada por um dos 4 grandes, ela não poderia recusar o duelo. Sanageyama, com um olhar confiante, vai direto ao ponto, ativando seu uniforme Goku de 3 estrelas. Ryuko observa a transformação, impressionada com o poder emanando dele, mas não se deixa intimidar. Ela ativa o seu Senketsu, declarando que vai mostrar algo ainda melhor. O combate começa de forma explosiva. Ryuko avança em velocidade máxima. Suas lâminas cortam ar em golpes rápidos, mas Sanageyama desvia com precisão, antecipando cada movimento e contra-atacando sem esforço. O uniforme dele parecia vivo, movendo em sincronia perfeita com cada gesto. Mesmo com toda a força e velocidade da Ryuko, ela não conseguia acertar um único golpe. O uniforme Goku de Sanageyama era capaz de ler completamente os movimentos humanos, antecipando qualquer ação antes mesmo que ela acontecesse. Os espectadores ficaram incrédulos com suas novas habilidades. Aos poucos, todos começaram a entender por que Satsuki escolheu não assistir à luta. Ela já sabia o resultado. Agora, em total vantagem, Sanageyama deixou de apenas antecipar e passou a atacar. Mesmo sendo atingida várias vezes, Ryuko não recuou. Determinada e orgulhosa, ela demonstrou uma resistência impressionante, mesmo contra um oponente que parecia invencível. Sabendo que lutar normalmente não seria suficiente, Ryuko pediu um favor ao Senketsu, uma manobra arriscada que poderia mudar tudo. Tentando um novo ataque, Ryuko desviou, mas parte do Senketsu foi cortada no processo. O fragmento do tecido voou diretamente para os olhos de Sanageyama, cobrindo sua visão e o cegando momentaneamente. Ryuko aproveitou a abertura sem hesitar. Com uma rotação rápida, ela golpeou de forma decisiva, encerrando a luta. Mesmo derrotado e com seu uniforme inutilizável, Sanageyama tentou continuar lutando, mas caiu de joelhos, trazendo vergonha sobre os 4 grandes. Aikuro observava a batalha e comentou pensativamente que depender de mais de uma única habilidade é sempre um erro, uma lição que Sanageyama aprendeu da pior maneira possível. Mais tarde em casa, Ryuko aparece passando Senketsu, cuidando dele com atenção. O uniforme agora remendado disse estar gostando dessa sensação, e Ryuko sorriu, aliviada pelo seu plano de cegar o Sanageyama ter funcionado. Mesmo resmungando que não gostou de ser cortado, Senketsu admitiu que a sensação era boa. Ryuko respondeu que está compensando o dano, pois ele ama ser passado, e é quase um ritual de parceria entre os dois. Mataro observava curioso e comentou que a Ryuko estava falando com o uniforme de novo. Antes que ele pudesse continuar, Mako mandou ele calar a boca e ir dormir, já acostumada com as esquisitices da amiga. Enquanto isso, no laboratório de costura, Sanageyama aparece diante de Yori, a alfaiate da academia, pedindo um favor urgente. Ele queria algo que o ajudasse a superar os seus limites. Ao mesmo tempo, Soroi, o mordomo leal, servia chá para Satsuki e perguntou cautelosamente o que sua mãe queria na ligação anterior. Satsuki respondeu de forma breve. Ela me questionou por usar o Kamui. Pouco tempo depois, Sanageyama apareceu ajoelhando-se diante dela. Ele implorou por outra chance, prometendo que dessa vez não falharia.
luta. Satsuki, com um olhar severo, diz que fracassados ou aqueles que não possuem verdadeira determinação não têm utilidade para ela. Ainda assim, Sanageyama levantou o rosto e declarou que provaria o contrário, e ele revelou uma mudança, mostrando que estava disposto a fazer qualquer coisa para se tornar mais forte. Na manhã seguinte, Ryuko estava escovando os dentes tranquilamente, quando foi interrompida pelo Sanageyama, que apareceu diante dela mais uma vez, firme e determinado, propondo outro desafio. Ryuko aceitou e provocou. Parece que Satsuki está ficando mole, dando segundas chances agora? Sanageyama não respondeu, apenas sorriu com confiança. Quando a luta começou, Senketsu sentiu algo estranho. Ele alertou Ryuko que havia algo diferente emanando dele. Mesmo assim, Ryuko continuou confiante e tentou repetir o mesmo ataque que o havia derrotado antes. Desta vez, Sanageyama defendeu com facilidade. Ryuko ficou surpresa e então percebeu, seus olhos estavam costurados. Ele havia perdido a batalha anterior por confiar demais em sua visão. Agora, privado dela, forçou-se a permanecer alerta a cada detalhe do ambiente. À distância, Satsuki observava e elogiava. Admirável. Um homem que reconhece seu erro e sacrifica tudo para superá-lo. Ryuko, você entenderá o verdadeiro significado disso durante a luta. Sanageyama avançou. Mesmo cego, seus golpes eram precisos e implacáveis. Ele percebia a respiração, o cheiro do suor e até os pensamentos de Ryuko fluindo com o calor da batalha. Com voz firme anunciou, isso é Shinganzo, os olhos da mente. Ao selar a sua visão, ele aumentou sua sincronização com o uniforme Goku. Agora o traje havia se tornado seus olhos, nariz e ouvidos, uma extensão completa dos seus sentidos. Ninguém poderia escapar de seus ataques. Ryuko tentou reagir, mas a sua lâmina de tesoura foi arremessada para longe. Ela tentou recuperá-la, mas foi atingida repetidamente, sem chance de se defender. Quando Sanageyama estava prestes a dar o golpe final, seu uniforme superaqueceu. A energia acumulada o forçou a pausar por um instante, tempo suficiente para Ryuko escapar. Exausto, Sanageyama ajoelhou, decepcionado por não ter conseguido finalizar a luta. Mas Satsuki se aproximou imponente e declarou, você fez um excelente trabalho e superou seus limites. Ela olhou para ele com respeito, e pela primeira vez, o silêncio do Sanageyama falou bem mais alto que qualquer vitória. Ryuko sabia que havia tido sorte dessa vez. Sanageyama havia sido um oponente digno, talvez o mais difícil que ela já enfrentou, mas fugir nunca foi uma opção. Ela ainda precisava descobrir a verdade sobre a morte de seu pai. Enquanto isso, Sanageyama aprimorava mais o seu uniforme e apareceu diante de Satsuki, afirmando calmamente, com meus olhos costurados, consigo sentir o mundo em sua totalidade. Ele agradeceu pela nova chance, mas recusou o convite de Satsuki para tomar o chá, explicando que seu paladar havia se tornado extremamente sensível ao calor. Ela apenas sorriu, orgulhosa de sua determinação. De volta à casa da Mako, o caos familiar continuava. Todos devoravam a comida como se fosse a última refeição. Todos elogiavam a comida da mãe da Mako. Mais tarde, enquanto se preparava para o banho, ela fez uma pausa. Ela nunca havia experimentado um jantar familiar de verdade, e agora percebeu o quanto a comida parecia mais saborosa quando todos estavam juntos. De repente, ela viu um barulho atrás da cortina. Ao abaixá-la, pegou todos os homens da família espiando. Furiosa, ela deu uma surra neles. No dia seguinte, na escola, Ryuko e Mako estavam almoçando tranquilamente, até serem interrompidas pelo presidente do clube de arremesso de facas, Jack Naito. Irritada por ele estragar a refeição, Ryuko não hesitou e o derrotou com um único golpe. Logo depois, outro apareceu, o presidente do clube de lírios de Nanjing, que teve o mesmo destino. E como se não fosse suficiente, o presidente do clube de equilíbrio também tentou a sorte, e acabou no chão em segundos. Após derrotar todos, Ryuko se perguntou por que existiam tantos clubes daquele tipo. Mako explicou que no início todos faziam parte do mesmo grupo, mas se dividiram após descobrirem que quem derrotasse a Ryuko subiria ao nível 3 estrelas. O problema é que você não pode ter um uniforme de 2 estrelas sem ser o presidente de algum clube. Então, por pura ambição, eles fundaram dezenas de novos clubes. Quanto mais estrelas, melhor a vida dentro da academia, e eles estavam desesperados por isso. Foi então que a Ryuko teve uma brilhante ideia: criar o seu próprio clube da luta. Gamagori, desconfiado, perguntou o que ela estava planejando dessa vez. Ryuko respondeu que já estava sendo perseguida por tantos clubes idiotas, que lidaria com isso do seu próprio jeito, fundando o seu próprio. Ele duvidou que o pedido fosse aprovado, mas Satsuki autorizou oficialmente. Ela perguntou se Ryuko realmente queria entrar no sistema que ela tanto odiava, mas na verdade Ryuko só queria esmagar o sistema bem na cara dela. Gamagori iniciou a papelada e pediu que ela confirmasse sua posição como presidente oficial do clube de luta. Então a
apresentou uma extensa lista de regras que todos os presidentes deviam seguir. Reuniões obrigatórias pela manhã, envio de relatórios, gestão de despesas, provisões para o próximo mês e outros procedimentos burocráticos. Vendo todas aquelas responsabilidades, Ryuko decidiu passar o cargo para Mako, que entrou em completo pânico. Claramente ela não queria o posto, achando injusto ser enfiada numa confusão dessas. Mas Ryuko garantiu que cuidaria da parte mais difícil, descer a porrada em todo mundo com excelência. Além disso, o clube receberia recompensas e boa reputação, o que poderia ajudar financeiramente. Mesmo quase enlouquecendo, Mako respirou fundo e aceitou o desafio. A Ryuko vai atrás de lutas e desafia seus primeiros oponentes, derrotando eles facilmente. Enquanto isso, a Mako dorme nas reuniões e sofre para preencher a papelada. Entretanto, elas tiveram um bom retorno financeiro, o que possibilitou eles comprarem um apartamento. A família de Mako está muito feliz, aproveitando os lazeres que as duas estão proporcionando. Barazo está impressionado que a cidade possui uma clínica não clandestina, e Guts está feliz com seus novos brinquedos. Mako amou a banheira e sua mãe se encantou com os eletrodomésticos. Até a comida é mais gostosa. Enquanto Ryuko está tomando banho, ela é espiada novamente, até mesmo no apartamento. Na hora de dormir, Mako diz que vai dar o melhor para ela, para ser uma excelente presidente do clube da luta, pois quer manter esse estilo de vida. Ryuko sabe disso. No dia seguinte, ela vai enfrentar vários outros presidentes, enquanto Mako faz um relatório enorme de todos os derrotados até agora. Ela demonstra presença nas reuniões, exigindo que o padrão de vida dela seja aumentado, de acordo com o sucesso do clube da luta. A família de Mako, que antes se encontrava na pobreza, agora vive um estilo totalmente contrário, esbanjando ouro e luxuosidade. Ryuko se encontra triste, o jantar que antes era caloroso e de família agora está totalmente separado. Mako também está dominada pela ganância e quer fazer o necessário para proteger o que eles têm. Enquanto isso, Ryuko passava por um treinamento intenso, e o pai e a mãe de Mako gastavam dinheiro com bebidas e prazeres fúteis. Até Mataru e o pequeno Guts entraram na onda, comprando coisas totalmente desnecessárias. O treinamento continuou sem pausa, e Ryuko começou a sentir que estava sendo usada apenas como ferramenta de ascensão. A Mako estava cada vez mais envolvida e começou a aparecer frequentemente nas reuniões dos líderes da Academia Honnouji. Então chega o grande dia, a hora de enfrentar os 4 grandes. Mako, empolgada, diz que se vencerem essa batalha, o clube da luta se tornará oficialmente parte do conselho estudantil. Mais uma vez, ela sonha com riqueza e reconhecimento, mas o que ela não esperava era Ryuko desistindo no último momento, cansada da hipocrisia e do rumo que tudo havia tomado. Ao ver a hesitação, Satsuki oferece Mako uma saída. Ela lhe dá o uniforme Goku e propõe um desafio simples, porém cruel. Basta Mako lutar contra Ryuko. Ao derrotá-la, Satsuki afirma que manterá a vida luxuosa que a família Mankanshoku conquistou, e como recompensa concederá a Mako um uniforme Goku de 3 estrelas. Mako claramente não quer voltar à pobreza, ou perder o conforto ao qual se acostumou. Sem pensar 2 vezes, veste o uniforme, dividida entre hesitação e ganância, e se prepara para a batalha. Do topo da torre, a Ikura observa a cena, e se pergunta se elas realmente lutarão uma contra a outra. Os membros do conselho estudantil ficam chocados com o jogo sujo de Satsuki, que assiste tudo calmamente, com um olhar de satisfação. Enquanto isso, Mako lança o seu ataque, carregada por um tipo de energia que nunca havia sentido antes. Ryuko tenta convencê-la a parar, pedindo para que ela se lembre realmente quem ela é, mas Mako grita que não pode desistir, e que pela primeira vez, ela e sua família estão vivendo com luxo e conforto, e não pretende abrir mão disso. Nesse momento, sua família chega, sem entender totalmente o que está acontecendo, mas ao invés de apoiar Ryuko, elas começam a torcer por Mako, dizendo para ela derrotar a sua oponente. Os olhos deles brilham de ganância, estão completamente consumidos pelo desejo de manter riqueza e privilégios. Satsuki observa de longe e diz para Ryuko prestar atenção, pois ela está testemunhando o verdadeiro rosto da natureza humana. Ela explica que uma vez que as pessoas experimentam prazeres mundanos, tornam-se escravas deles. A ganância corrói tudo, e assim como a família Mankanshoku, todos acabam se curvando ao poder e à dominação. Ela reforça que os humanos são como porcos que devem ser domesticados à força. Mesmo dando tudo de si, Mako não percebe o que está fazendo. Ryuko, por outro lado, se recusa a revidar, aguentando cada golpe.
O conselho começa a questionar se ela realmente está disposta a sacrificar a própria vida apenas para proteger uma amizade, mas incansável e impulsionada pelo uniforme, Mako continua batendo nela com toda a sua força, enquanto sua família, cega pela luxúria e ambição, grita, mandando ela não parar. Depois de horas lutando, Ryuko ainda resiste. Quando Mako está prestes a desferir um golpe devastador, ela começa a chorar, tremendo, e pergunta aos pais por que não a impediram antes. Com lágrimas nos olhos, Mako admite que seu verdadeiro objetivo como presidente do clube da luta era encontrar felicidade e melhorar a vida de todos. Mas naquele momento ela percebe que tudo aquilo era uma ilusão, uma felicidade falsa. Eles estavam cegos pela ganância e ela finalmente enxergou isso. Mako admite que é tão culpada quanto sua própria família. Então, reunindo toda a sua força, ela desfere um último soco com raiva que destrói completamente a arena. É então revelado que o uniforme de Mako era muito mais poderoso do que parecia. Durante toda a luta, ela não estava realmente tentando machucar Ryuko. Ela estava lutando tanto contra ela quanto suas próprias ambições. Exausta, Mako pede desculpas a Ryuko e declara oficialmente o encerramento do clube da luta. A partir de agora, Mako Mankanshouku voltará a ser uma estudante sem estrela. Ryuko se aproxima e com determinação olha para Satsuki, dizendo que os humanos não são tão fracos quanto ela acredita. As pessoas podem sim superar seus desejos e ambições apenas pela força de vontade. Com isso, ela destrói o uniforme Goku de Mako, encerrando definitivamente aquele conflito. Observando atentamente, Satsuki percebe algo importante. O clube da luta havia derrotado inúmeros outros clubes com facilidade. Isso significava que os presidentes dos clubes da academia eram fracos demais. A Satsuki decide reconstruir a Academia Onouji do zero, eliminando todos os incompetentes. Seu verdadeiro plano era usar Ryuko como ferramenta para remover os fracos da academia. E assim Satsuki anuncia: as eleições da Academia Onouji estão oficialmente abertas. No dia seguinte, a senhorita Satsuki anuncia um novo sistema para o conselho estudantil. A partir de agora, todos os alunos têm o direito de se atacar mutuamente. Não existem regras, ataque pelas costas, covardia, trapaça, tudo é permitido. Durante 7 dias, o caos reinará. Ao final desse período, quem restar de pé será o vencedor. Esses sobreviventes receberão novos uniformes Goku, como parte de um novo sistema natural de eleição. Para se protegerem, o conselho cria uma barreira feita de fibras de vida, impenetrável até mesmo para o Senketsu. Aikuro observa de longe e comenta que até a Ryuko seria incapaz de atravessar aquela defesa. Enquanto isso, a cidade mergulha em confusão. Satsuki, isolada com segurança no topo, observa tudo acontecer, o que irrita profundamente a Ryuko. A presidente do conselho estudantil está levando o jogo ao extremo, destruindo o próprio sistema que ela mesma criou. Com o início das eleições, os membros do conselho estudantil se separam e o caos domina toda a cidade. Os estudantes lutam por todos os lados, transformando a academia em um campo de batalha. Por outro lado, Mataru, sempre oportunista, comenta que vai esperar até todos se cansarem para pegar as carteiras dos derrotados. Determinada, Ryuko pega emprestada a motocicleta do Barazo e se prepara para partir. Antes que ela possa sair, a Mako aparece e diz que quer ir junto. Ela agarra Ryuko com tanta força que chega a sufocar o Senketsu. Durante o trajeto, Ryuko pergunta se Mako pretende lutar nas eleições, mas Mako responde que não, afinal ela é uma sem estrela e não tem nada a perder. Ainda assim, deseja boa sorte à amiga. As duas seguem para a antiga casa da Ryuko, que agora é uma mansão totalmente queimada. Diante das ruínas, a Ryuko começa a contar um pouco do seu passado. Sua mãe morreu poucos dias depois dela nascer, e seu pai estava sempre ocupado com as suas pesquisas. Sem família por perto, a Ryuko viveu nos dormitórios da escola. Cresceu rebelde, sempre procurando brigas e arrumando problemas. Desde o primeiro ano, já era conhecida como uma delinquente impulsiva e desafiadora. Um dia, sem aviso, ela recebeu uma mensagem do seu pai dizendo que precisava falar com ela. Confusa, mas curiosa, Ryuko decidiu voltar para casa. Quando chegou, encontrou uma cena que jamais esqueceria. O pai caído no chão, com uma enorme lâmina de tesoura atravessada em seu peito. Com uma voz fraca, ele apenas disse para ela correr, mas acrescentou que se ela quisesse lutar, deveria ficar com a arma para si. Antes de morrer, também revelou que as tesouras mostrariam quem era o assassino, mas alertou que a vingança é um destino cruel. Desesperada, Ryuko viu um barulho vindo dos fundos da casa e correu atrás, mas não conseguiu alcançar o culpado. Pouco tempo depois, a casa explodiu, engolindo todas as pistas e memórias restantes. Houve momentos em que ela odiou o pai por tê-la deixado sozinha, mas após a sua morte, ela percebeu quão pouco realmente sabia sobre ele. Agora, o que a movia era o desejo de descobrir quem o matou, quais eram os segredos que ele tinha para revelar e por que ele criou o Senketsu. Determinada, ela vasculha o chão
em busca de qualquer pista, mas não encontra nada. Depois, quando decide voltar, a motocicleta quebra no meio da estrada, e ela e Mako são forçadas a empurrar o veículo por longas ruas. Durante o trajeto, Mako tenta animá-la. Ela lembra Ryuko que mesmo sem pai, agora ela tem uma família, não apenas Senketsu, mas todos eles que realmente a amam. Essas palavras a tocam, mesmo que ela não admita. De repente, um carro aparece na estrada. É Gamagori, que oferece carona às duas. Segundo ele, é dever do conselho ajudar qualquer aluno que tiver com problemas. E além disso, ele não quer lutar com a Ryuko agora. Seu objetivo é enfrentá-la apenas no último dia de batalhas, o dia da morte súbita. Mas a calmaria não dura muito. Enquanto continuam no caminho, eles são emboscados por dois clubes que uniram forças, o Clube Automotivo e o Clube das Armas Aéreas. Eles estão determinados a derrotar Gamagori e tomar o seu uniforme de 3 estrelas. E eles sabem que apesar do poder de um Kamui, nem todos conseguem dominá-lo. Mesmo com o veículo inimigo sendo mais rápido, Gamagori demonstra habilidades excepcionais no volante, rodopiando e batendo ele no muro. Cercado por vários inimigos, Ryuko se oferece para ajudar, mas Gamagori recusa firmemente, dizendo que cuidará de tudo sozinho. Logo em seguida ele se transforma, revelando o poder do seu uniforme Goku, demonstrando uma força absurda. Com um tom masoquista, ele pede para ser punido, afirmando ser um garoto mau, e a cada tiro que recebe fica ainda mais animado. Quanto mais ele é acertado, mais forte o seu corpo se torna. Nesse momento, Gamagori tem um flashback de sua juventude, lembrando do dia que conheceu a senhorita Satsuki pela primeira vez. 3 anos antes, ele era o chefe disciplinar em sua antiga escola. Durante um incidente de bullying, um grupo de alunos forçou um colega a pular de um penhasco, ameaçando que se ele recusasse, o seu pai seria demitido, já que o pai de um dos agressores era o chefe dele. Indignado, Gamagori tentou impedir o ato, mas o garoto em desespero pulou. Quando tudo parecia perdido, Satsuki apareceu inesperadamente, posicionando um trampolim exatamente onde o garoto cairia, salvando ele no último momento. A turma inteira se revoltou contra ela, furiosa com sua intervenção. Ao tentar atacar Satsuki, ela os derrotou com facilidade, impondo respeito e autoridade. Então ela encarou Gamagori e declarou com convicção que usaria aquele poder para alcançar seus objetivos, acreditando que a força era a única maneira de mudar o mundo. Volta ao presente, Gamagori diz que foi assim que a conheceu, e desde aquele dia, dedicou-se a servi-la com total lealdade. Por 2 anos, ele esperou que ela se formasse, e então se matriculou na Academia Honouji, onde finalmente obteve seu poderoso uniforme Goku. Com essa razão, ele afirma com firmeza que ninguém tirará o uniforme dele com facilidade. Curiosa, Mako pergunta quantos anos ele tem, e Gamagori revela orgulhosamente que tem incríveis 20 anos, apesar de parecer bem mais velho. Impacientes com a falta de progresso, os clubes inimigos aumentam a potência de seus tiros e aceleram o ataque, tentando perfurar a sua defesa, mas para a surpresa de todos ele não demonstra dor, apenas prazer. Gamagori geme e pede para ser atingido com mais força, deixando Mako totalmente confusa e chamando ele de pervertido. Ele apenas sorri e a corrige, ele não é pervertido, está apenas se divertindo. Assim que atinge seu poder máximo, toda a energia acumulada no uniforme é liberada de uma só vez. O impacto é devastador, Gamagori destrói todos os inimigos ao redor com um único golpe, usando o poder total da forma suprema do seu uniforme Goku. Quando o campo de batalha finalmente se acalma, ele coloca Mako e Ryuko em um local seguro. Mesmo sendo no meio do nada, é um lugar que nenhuma das duas está em perigo. Gamagori se aproxima de Ryuko e diz que encontrará ela em um local digno para a sua luta. No final dos 7 dias de caos, os poucos alunos sobreviventes agora precisam enfrentar uns aos outros na eleição da morte súbita. Todas as batalhas ocorridas durante a semana foram registradas e analisadas, servindo de base para que Satsuki nomeasse 3 novos alunos de 3 estrelas. De repente, 5 torres colossais surgem do chão, erguidas por toda a Academia Honouji, e a regra é simples: aqueles que alcançarem o topo das torres serão reconhecidos como dignos de avançar para a próxima etapa. Ryuko, mais determinada do que nunca, se prepara e começa a escalar uma das torres, derrotando todos os oponentes que aparecem pelo caminho. Quando a poeira baixa, apenas os 4 maiores e ela permanecem de pé, os únicos dignos de competir pelo título. Nesse momento, Gamagori propõe uma mudança nas regras da eleição da morte súbita. Os 4 maiores declaram que querem enfrentar Ryuko individualmente,
somente um de cada vez. Segundo eles, essa será a forma mais justa e empolgante de testar a sua força, além de mostrar a verdadeira essência da eleição natural. Satsuki acha a ideia magnífica e aprova. Logo em seguida, uma arena gigantesca surge do chão, especialmente preparada para o confronto final. Com todos os olhares voltados para o centro, a presidente anuncia que a batalha final está prestes a começar. Ela diz para Ryuko que, se conseguir vencer, finalmente obterá todas as respostas sobre a morte do seu pai. Seu primeiro oponente é Ira Gamagori, que encara ela com um olhar inabalável e declara firmemente que irá esmagá-la completamente. Ryuko aceita o desafio sem medo, ativa o Senketsu e avança com toda a força. A batalha decisiva está prestes a começar. Antes do confronto iniciar, os outros membros do conselho estudantil começam a discutir, dizendo que também querem lutar primeiro. Mas Satsuki intervém, encerrando a confusão. Ela explica que cada torre tem uma altura específica, diretamente proporcional ao número de alunos derrotados durante a semana das batalhas. Por essa razão, Gamagori será o primeiro oponente, já que foi quem derrotou menos inimigos. Depois virá Inumuta, Jakuzuri e Sanageyama. Impaciente, Ryuko exige que a luta comece. Entretanto, Gamagori permanece parado, afirmando que devem seguir o cronograma. Mesmo já sendo 8 da manhã, ele diz que a batalha só pode começar exatamente 1 da tarde, conforme o horário oficial. Ryuko acha isso ridículo e reclama alto, mas Gamagori responde com a sua rigidez habitual. Isso é disciplina, respeitar as regras é o que mantém a ordem. Enquanto a tensão aumenta na arena, um anúncio se espalha por toda a cidade. Altos-falantes e telões transmitem o grande evento. A batalha final entre os 4 maiores da Academia Honnouji e Ryuko Matoi começará em breve. Todos são convidados a testemunhar esse conflito histórico. Na casa dos Mankanshoku, Barazo se recusa a perder o espetáculo. Ele manda Mataru encontrar uma televisão, e o garoto desesperado realmente encontra uma, mas descobrem que o aparelho está totalmente vazio por dentro, sem peças e sem tela funcionando. Sem outra opção, eles correm para a loja de eletrônico mais próxima, determinados a assistir à luta. Enquanto isso, Mako oferece chá para Ryuko, tentando acalmá-la antes da batalha. Logo depois, Aikuro aparece em sua forma teatral como sempre. Ele diz que a Ryuko se meteu em uma bela encrenca dessa vez. Mako, toda animada, pergunta se ele veio torcer por ela também. Ele responde meio brincando que tecnicamente sim, e antes que Mako possa reagir, ele paralisa ela com uma agulha, deixando-a travada por um momento. Aikuro tira os óculos daquela maneira de sempre, ativando seu modo bonitão. Então ele vira para Ryuko e diz seriamente: desista de lutar com os 4 maiores. Eles estão em um nível totalmente diferente dos presidentes de clube que você enfrentou até agora. Ryuko não demonstra medo. Aikuro alerta novamente que enfrentar os 4 de uma vez é basicamente suicídio, mas Ryuko não hesita. Ela encara ele e diz que ele não sabe de nada, então deveria guardar sua opinião para si mesmo. Ela afirma que só vai ouvir ele se ele explicar tudo, começando pelo motivo da morte do seu pai. Após um breve silêncio, ele admite que não pode revelar essa informação. Irritada, Ryuko corta ele sem piedade. Então cala essa boca e só assiste. Eu e o Senketsu vamos derrubar a Satsuki bem aqui e arrancar a verdade dela com nossas próprias mãos. Para encerrar a conversa, ela acrescenta: deixa a Mako normal de novo, falar com ela é bem melhor do que falar com você. Aikuro simplesmente aceita, enquanto Ryuko segue determinada em direção ao campo de batalha. Finalmente o horário marcado chega. Ryuko caminha em direção à arena, com expressão séria, e diz para o Senketsu focar completamente na luta, pois o adversário que estão prestes a enfrentar não é alguém comum. Quando os dois ficam frente a frente, Gamagori anuncia com voz imponente que essa será a última transformação de Ryuko. Imediatamente ele se transforma e permanece completamente parado no centro da arena, esperando o ataque da Ryuko, mas ela não é tola. Ela sabe perfeitamente que o uniforme dele absorve a força de qualquer golpe físico e a devolve contra o atacante. Então, em vez de atacar imediatamente, ela tenta analisar o padrão de defesa do inimigo. Gamagori, porém, ri alto e provoca, dizendo que ela realmente é uma idiota por pensar que ele não teria se preparado para algo tão previsível. Ele explica que não precisa esperar por um ataque. Se necessário, ele próprio se baterá, até alcançar o nível necessário para redirecionar a força contra Ryuko. Ele começa a se chicotear, acertando o próprio corpo com seu colossal chicote. Cada impacto libera uma energia intensa que faz o chão tremer. Enquanto isso, ele ainda tenta acertar a Ryuko, fazendo ela resistir. Ela sabe que não pode sair da arena sob nenhuma circunstância, ou será desclassificada imediatamente. Mesmo sentindo a dor dos golpes, ela permanece firme, buscando uma abertura. Quando finalmente contra-ataca, percebe algo preocupante. A superfície do uniforme do Gamagori não contém fibras de vida, o que impede Senketsu de cortar ou absorver a energia. Isso significa que seus golpes não têm efeito algum. Para causar dano, ela precisaria perfurar o uniforme e alcançar a camada interna,
onde realmente existem fibras, mas Gamagori absorve cada tentativa com brutal eficiência. A luta se torna um puro teste de resistência, com Ryuko lutando apenas para permanecer de pé. Enquanto isso, a família Mankanshouku assiste tudo pela televisão. A mãe de Mako, confiante e animada, declara com convicção total que a Ryuko não pode perder, já que comeu a comida que ela preparou. Barazo e Mataro apenas observam nervosos enquanto a tela mostra Ryuko sendo levada ao limite. O Kamui é muito mais poderoso do que qualquer uniforme Goku, o que permite o Gamagori absorver uma quantidade extraordinária de força. Cada golpe que Ryuko desfere é neutralizado e convertido em pura energia de resistência. Todos percebem que ele está mais inspirado do que nunca, especialmente por estar lutando diante da senhorita Satsuki, pessoa que ele mais respeita. A presidente observa a luta atentamente e alerta que a determinação de Gamagori não deve ser subestimada. Nesse momento, ela se lembra de algo que aconteceu há 5 anos atrás, quando ele ainda tentava impedir que ela assumisse o controle da escola. Naquela época, Gamagori era apenas um jovem disciplinado, com um enorme senso de justiça. Ele acreditava que ninguém deveria governar pela força. Quando enfrentou Satsuki, ela percebeu imediatamente que seu corpo era coberto por puro aço, uma armadura viva forjada pela sua própria vontade. Nem mesmo os golpes de sua espada conseguiam atravessar aquela defesa impenetrável. Por outro lado, Gamagori sabia que não tinha poder para derrotá-la. Sua intenção nunca foi vencer a luta, mas mostrar que existem pessoas que jamais podem ser controladas pela força. Satsuki o encarou e respondeu que falar sobre resistência é fácil, mas prová-la é algo completamente diferente. Mesmo quando seu aço era gradualmente quebrado, ele permaneceu de pé, recusando-se a ceder. Impressionada com tamanha lealdade e força de vontade, Satsuki reconheceu seu potencial e o convidou para acompanhá-la, dizendo que ele seria seu escudo protetor. Quando ele perguntou sobre seus verdadeiros planos, Satsuki respondeu: "As pessoas desse mundo são como porcos vestidos de humanos. Eu vou mudar isso. Em 2 anos, criarei uma escola que será o começo do meu exército." Desde aquele dia, ele jurou servi-la com total devoção, prometendo protegê-la com sua própria vida. De volta ao presente, a batalha continua em ritmo intenso. Ryuko se força ao máximo, golpeando sem parar, mas Gamagori permanece inabalável. Ele ergue o chicote e declara: "Eu sou o escudo supremo da senhorita Satsuki. Aqui e agora eu vou esmagar você." Furiosa, Ryuko grita de volta: "Me esmagar nem ferrando. Eu não vou perder pra ninguém, seu otário." Gamagori sorri de leve e diz que luta movida apenas por vingança pessoal torna ela fraca. Por isso ela nunca será capaz de derrotar a Satsuki ou qualquer um dos 4 maiores. Essas palavras apenas motivam a Ryuko para provar que ele está errado. Mesmo sendo quase lançada para fora da arena, Ryuko se segura por pouco. Ofegante, ela sabe que mesmo numa situação desesperadora, desistir nunca é uma opção. Ela retoma seu ataque implacável, totalmente ciente das consequências. Cada golpe é absorvido e devolvido com ainda mais força. Gamagori resiste a tudo. Em meio à tensão, ele perde o controle emocional e começa a zombar da Ryuko, ridicularizando seu uniforme e o modo como ela o utiliza. "Um uniforme tão vulgar. Você está desonrando o nome da Academia Honouji, e eu vou moldar você em uma aluna exemplar, queira você ou não." Ryuko encara de volta furiosa. O engraçado é que a senhorita Satsuki usa um uniforme exatamente assim, mas Gamagori responde orgulhosamente: "Ela é uma exceção. Esse é o símbolo da sua determinação de ferro, um corpo moldado pela disciplina." Suas palavras a distraem por um momento, tempo suficiente para ele prendê-la com suas correntes de contenção. Amarrada e imobilizada, Ryuko mal consegue respirar. "Agora você será moldada como uma aluna." Ele grita, preparando seu golpe final, mas o Senketsu age rapidamente. Ele diz que tem uma ideia e ativa uma nova forma, expandindo suas fibras e usando o poder da transformação para quebrar as cordas. No momento que a Ryuko se liberta, Gamagori traz o chicote do amor com força total, acertando-a em cheio. No entanto, o Senketsu agarra no chicote dele, e os dois são puxados para dentro do uniforme dele. Ele tenta reagir, mas já é tarde demais. "Pode tentar o quanto quiser, sem suas tesouras você não tem ataque", ele diz confiante. Ryuko então prova o contrário. Ela revela que havia embutido várias lâminas dentro do Senketsu, transformando ele em uma armadura totalmente ofensiva. As lâminas perfuram o uniforme de Gamagori de dentro para fora, quebrando toda a sua proteção e drenando suas fibras de vida. Gamagori cai de joelhos totalmente derrotado. Das arquibancadas, Satsuki observa silenciosamente. Ela comenta que a determinação do Gamagori havia se transformado em arrogância, e isso a decepciona. Ryuko respira aliviada e agradece o Senketsu por ter sido tão brilhante. Ele responde de forma brincalhona, dizendo que não é brilho, é trabalho em equipe. A plateia aplaude, enquanto Ryuko levanta a cabeça, pronta para o próximo desafio. Aikuro comenta que a Ryuko finalmente se adaptou às condições de batalha, dominando perfeitamente a sincronização entre ela e o Senketsu. Envergonhado, Gamagori se ajoelha e admite que a luta foi um desastre completo. Sentindo que falhou
recebeu como escudo da senhorita Satsuki, em um ato desesperado, ele se prepara para tirar a própria vida em nome da honra, mas Satsuki impede, dizendo que ainda é cedo demais para ele admitir a derrota. Ela acrescenta que aqueles que lutam com convicção devem aceitar tanto a vitória quanto a derrota, e que a verdadeira disciplina surge ao superar a si mesmo. Mesmo com o direito de descansar, Ryuko recusa qualquer pausa. Terminada, ela diz que quer acabar com todos logo, para ir direto ao que realmente importa, enfrentar a Satsuki e arrancar a verdade dela. Seu próximo oponente é Inumuta, o chefe de informações da Academia Honnouji, um gênio em análise e espionagem. 5 anos atrás, ele foi pego infiltrado no sistema da corporação Revox. A empresa é responsável pelo comércio global de roupas. Os lucros iam diretamente para a Academia Honnouji. Durante o hack, ele conseguiu romper as barreiras digitais mais avançadas do mundo, algo que nenhum outro hacker havia alcançado. No entanto, foi descoberto no processo. Cercado, Inumuta não teve escolha a não ser se render. Ainda assim, Satsuki ficou profundamente impressionada com seu feito. Embora ele afirmasse ser apenas um estudante, suas palavras contradiziam o nível absurdo de suas habilidades. Curiosa, Satsuki perguntou por que ele fez isso. Ele respondeu que por ser a segurança mais forte do mundo, ele queria ver se conseguia superá-la. Satsuki não viu arrogância, mas um espírito constantemente buscando ultrapassar seus limites. Reconhecendo seu talento, ela o convidou para o conselho estudantil, dizendo que lá seria o lugar onde ele poderia mudar o mundo, usando o poder do seu conhecimento. Enquanto isso, os Mankanshouku assistem às batalhas atentamente. Barazo, irritado com a bagunça, grita com os outros para pararem de se empurrar, avisando que se continuarem assim vão derrubar a televisão e perder o sinal bem no meio da luta. Mataro percebe que todo mundo está prestando atenção na tela e rapidamente vê a oportunidade perfeita para roubar algumas carteiras distraídas, mas sua mãe lança um olhar severo antes que ele possa fazer qualquer besteira. Mako está claramente preocupada com a Ryuko, demonstrando estar muito nervosa. Gamagori, agora sem uniforme, senta ao lado dela, praticamente nu. Mako toma um susto com ele. Ele calmamente explica que agora ele é um sem estrela, como ela. Só pode assistir à batalha daquele setor, reservado para alunos sem posição de destaque. Ainda assim, ele fala seriamente, dizendo que não deixará a gentileza da senhorita Satsuki ser desperdiçada, e se erguerá novamente para honrar o papel concedido a ele. Mako, um pouco confusa, acha que ele pode querer lutar contra ela também. Então rapidamente ela declara que não vai parar de torcer pela Ryuko de jeito nenhum, mesmo que ele desaprove. Gamagori afirma que não importa o quanto ela torça, isso não mudará o resultado final. Gamagori fala com Inumuta, mas ele responde que não tem interesse em ouvir as lamentações de um cão derrotado, ignorando ele completamente. Enquanto isso, Jakuzuru observa atentamente e comenta que a Satsuki está mostrando muita compaixão pelos derrotados, o que pode ser um sinal de fraqueza. Sanageyama, porém, discorda, dizendo que não tem dúvida sobre o poder e determinação da sua líder, e que ela está julgando errado. Na arena, Inumuta ativa suas telas de dados e revela um relatório completo e meticuloso sobre a Ryuko. Ele analisa cada detalhe físico, desde seus padrões de movimento até sua frequência cardíaca e respiratória, concluindo que ela ainda está um pouco cansada da intensa luta contra Gamagori. A batalha começa e Ryuko não entende totalmente o estilo do seu oponente, então decide ser mais cuidadosa. Inumuta, por sua vez, percebe que ela é muito mais rápida e imprevisível do que imaginava, forçando-o a recalcular suas estratégias em tempo real. Durante os ataques, ele observa de perto como ela se move, ajustando seus dados a cada golpe. Ryuko tenta variar o seu ritmo e aumentar a velocidade de seus ataques, para fortalecer a conexão entre ela e as fibras de vida em Senketsu, melhorando sua sincronização. Essa metodologia é semelhante à usada nos uniformes Goku, mas no caso dela o potencial é muito maior, já que o Senketsu é um Kamui. Ela lança um ataque rápido, mas Inumuta desvia e então desaparece de vista. Na verdade, ele não sumiu, ele ativou seu sistema de camuflagem óptica, tornando-se invisível para sua oponente. Ao identificar um padrão nos movimentos e ataques de Ryuko, ele tenta antecipar as suas ações. Ao perceber isso, ela entende que precisa agir de forma imprevisível, completamente fora da lógica e dos cálculos. Então faz algo que nunca havia tentado antes. Ela canaliza o poder do Senketsu e usa o uniforme para atingir toda a arena. Mesmo sem ver o seu oponente, o impacto atinge Inumuta diretamente. Seu processamento de dados entra em colapso e ele percebe que não consegue mais calcular nada, sabendo que poderia danificar
verificar suas valiosas informações, ele decide se render para preservar seus dados. Com isso, Ryuko conquista outra vitória. Agora é a vez da Jakuzuri entrar no palco. Ela parece confiante com um sorriso provocativo, mostrando que está muito mais preparada do que Aikuro imaginava. Enquanto isso, o dono da televisão começa a exigir uma taxa absurda para permitir que todos assistam à luta. Eles ficam indignados e inicialmente se recusam a pagar. No entanto, ao notar o olhar intimidador do seu filho, mudam de ideia e concordam em contribuir. Mako, que havia cochilado, desperta e percebe que Inumuta também foi derrotado. Surpresa, Gamagori nota a roupa esportiva de Inumuta e pergunta por que ele está vestido daquele jeito. O hacker explica que, como o perdedor da batalha deve entregar o uniforme Goku, ele simplesmente improvisou roupas comuns, já que não há regras exigindo que eles fiquem pelados. Gamagori se sente envergonhado com a situação, e a tensão entre os dois começa a aumentar. Mako percebe a intensidade e entende que a qualquer momento o banco que estão sentados pode se transformar em um ringue. Para aliviar o clima, ela começa a torcer com entusiasmo, declarando que a Ryuko não vai perder, o que acaba deixando todos ao redor animados. Senketsu percebe que Ryuko fica cada vez mais calma e confiante quando vê Mako torcendo por ela, fortalecendo ainda mais o vínculo entre as duas. Logo depois, Jakuzuri faz uma entrada grandiosa e teatral, digna de uma verdadeira comandante, anunciando que essa batalha será completamente diferente das anteriores. Ela revela o poder de seu uniforme 3 estrelas, a Sinfonia do Funeral, um traje que incorpora vários instrumentos musicais, capaz de realizar ataques destrutivos em perfeita harmonia. Jakuzuri se posiciona no centro da arena e anuncia entusiasmada que está prestes a apresentar a sua primeira peça. De repente surge uma JBL colossal, com potência suficiente para estourar os tímpanos de qualquer um que se aproxime. Quando Ryuko tenta avançar e atacar, é imediatamente repelida por uma onda sonora devastadora. A caixa de som começa a flutuar no ar, emitindo notas musicais que se transformam em projéteis de pura energia. Jakuzuri demonstra uma criatividade e controle de campo de batalha que nenhum dos oponentes anteriores havia mostrado até então. Conforme a batalha continua, é revelado o passado dela e como conheceu Satsuki. Quando estavam na escola, Jakuzuri era uma garota mimada, cercada por garotos que faziam tudo o que ela pedia. Um dia, ela ordenou que construíssem para ela um castelo de areia enorme, o mais bonito possível. Quando o castelo ficou pronto, ela o mostrou orgulhosamente a Satsuki e perguntou o que ela achava. Além disso, ela ofereceu de presente para Satsuki, mas ela recusou. Confusa, Jakuzuri perguntou por quê. Ela disse que usou a sua areia para construir um arranha-céu gigante e ainda fez de concreto. Com convicção, Satsuki declarou que um castelo que pode ser destruído por uma simples rajada de vento não tem valor. Jakuzuri respondeu, dizendo que no fim das contas, todas as construções eventualmente desabam, mas Satsuki diz que as construções mais importantes devem primeiro ser erguidas dentro da própria mente. Um arranha-céu construído dentro da mente nunca cai, pois é sustentada pela força de vontade e pela determinação. Encantada pela sabedoria e força da Satsuki, Jakuzuri prometeu naquele momento que nunca deixaria de segui-la. Ela jurou sempre ficar ao seu lado, pronta para segurar a sua mão e apoiá-la em qualquer batalha. De volta ao presente, Ryuko reclama que Jakuzuri está fugindo da arena, que seria contra as regras. No entanto, sua oponente responde de forma sarcástica, dizendo que as regras só se aplicam aos que caem, não aos que dominam o céu. Determinada, Ryuko lança sua lâmina de tesoura e aprende um dos cabos do enorme alto-falante, tentando puxar Jakuzuri de volta para a arena. No entanto, o material é muito pesado, impossível de ser puxado. Sem outra escolha, a Ryuko decide destruir a arena para tirar o apoio dela. Aikuro fica preocupado com o rumo do Kamui, já que seu uniforme está muito potente. Ele contata Kinagazi e pede para que ele fique em alerta caso algo saia do controle. Durante a queda, Ryuko pede para Senketsu realizar algo completamente insano. A sincronia entre eles é tão intensa que o uniforme responde imediatamente, permitindo que Ryuko voe pelos céus. Aikuro observa, espantado com a velocidade que ela está evoluindo. Comenta que Kinagazi deve se preparar para o pior, já que o poder da Ryuko está crescendo de forma imprevisível. No topo, Jakuzuri encara sua rival e com arrogância declara que o céu é seu domínio e que Ryuko jamais deveria ousar voar por aquele território, que pertence somente à comandante musical da elite da Satsuki.